E aí pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar aqui a nossa disciplina de tópicos de engenharia 4, né? Vamos falar muito sobre a gestão de projetos, tá? Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Rondinelli, alguns daqui já me conhecem por outras disciplinas que eu ministrei, né? E outros não, tá? Então sou mestre em engenharia, bacharel em engenharia de produção. O meu mestrado é em engenharia do petróleo, tá? Também tem o curso técnico de edificações e também um curso de pós-graduação MBA em estratégia de negócios. Então vamos tratar dessa disciplina de gestão de projetos, na qual eu me identifico muito porque eu passei muito tempo da minha vida, aí pelo menos uns 15 anos, trabalhando na gestão de projetos. Então é uma identificação muito grande, tá, entre eu e essa disciplina, tá? Esses assuntos. Então vocês vão, eu coloquei aqui na tela para vocês já vão ver, vou explicar a ementa, que dá o passo a passo da ementa e também já comentar como a gente vai trabalhar essa disciplina, tá bom? Então, na ementa é o seguinte, nós vamos trabalhar a evolução da gestão de projetos, tá? O Project Management Institute, PMI, mais conhecido como PMI, também a visão geral aqui da... Deixa eu só pegar uma caneta aqui, só para ficar pronto, para a gente acompanhando. Visão geral das certificações, tá? Esses dois aqui eu já... Vamos falar sobre o PMBOK, tá? Vamos falar também sobre as áreas de conhecimento. Aí, essas áreas de conhecimento têm como base fundamental o PMBOK, que é o Manual de Boas Práticas da Gestão de Projetos, que eu também vou apresentar para vocês, tá bom? Então, as áreas de conhecimento, a área de integração, a área de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, risco, aquisição, stakeholders, certo? Então, todos esses conhecimentos vão ser tratados dentro dessas áreas, tá bom? Estrutura organizacional, ciclo de vida e fases do projeto. Então a gente vai ver, geralmente existem 5 fases de projeto: fase de iniciação, fase de planejamento, fase de controle e monitoramento, né? Fase de conclusão. Então são 5 ao todo e eu vou mostrar aqui para vocês nessa disciplina, tá bom? Então vou colocar esse vídeo também, disponibilizar o link desse vídeo para vocês entenderem um pouco sobre essa questão da evolução da gestão de projetos, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Então, falando de evolução na gestão de projetos, essa evolução tem marco inicial quando os gestores começam a utilizar-se de técnicas, começam a desenvolver técnicas para dar uma resposta mais rápida ao gestor do projeto, começar a dar uma resposta mais rápida ao andamento do projeto. Então, quando a gente fala em projetos, tá? Que é aquela relação conceitual de que todo projeto tem início, meio e fim. Quando eu trato início, meio e fim em um projeto, eu vou tratar de tempo, sempre a relação temporal. Então, vou ter um início, vou ter a fase de execução, controle, monitoramento e vou ter a fase final. Então, o que é que a maioria dos gestores de projetos procuram de forma inicial? Eu tenho logo uma ideia de tempo, né? Em quanto tempo eu executo esse projeto? Qual o prazo de execução desse projeto? Então, para se trabalhar esse prazo de execução, 2 técnicas foram desenvolvidas na década de 50 e essas 2 técnicas já fizeram com que outras surgissem também e que um pouco mais à frente fosse construído um manual, tá? Que envolvesse várias técnicas testadas, né, por gestores de projetos, que é o caso do PMI, tá? É o que a gente vai do PMBOK que a gente vai tratar mais à frente nessa disciplina. Então, assim, falar sobre 2 técnicas que surgiram antes, tá? da união de várias técnicas no PMBOK. Então, vamos lá. Quais são essas 2 técnicas? O PERT-CPM, que surgiu na década de 50, tá? Então, o PERT-CPM são técnicas que foram independentemente desenvolvidas, são 2 técnicas, tá?
para a gestão e controle de projetos. Porém, pela grande semelhança, estas duas, essa relação PERT-CPM é muito comum que eu não chame só PERT e não chame só de forma isolada o CPM. Eu faço uma junção delas. Eu chamo de PERT-CPM, tá? Por que que eu chamo de... Por que que existe essa relação estreita? Porque eu estou falando na relação de prazo. Então, o que é que o PERT faz? O PERT ela vai fazer uma média ponderada entre os tempos otimistas, prováveis e pessimistas de execução de uma tarefa, de execução de um projeto, tá? E o CPM, o que é que o CPM vai fazer? O CPM vai dar uma resposta também em relação a tempo. Então, por isso que existe uma afinidade muito grande entre essas duas técnicas. Então, aqui no PERT, eu trabalho os prazos, as durações de tarefas ou de projetos no tempo pessimista, provável ou otimista. E depois dessa primeira relação que eu faço no PERT, eu identifico um caminho crítico daquela tarefa, daquele projeto, tá certo? Então, por isso que as duas vão ser utilizadas, né, muito nessa gestão dos nossos projetos, tá bom? Então, na próxima aula já vai ser direcionado somente a PERT-CPM para que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado sobre essa técnica, tá? Então, depois da criação aqui eu estou falando somente nessa nossa primeira aula sobre a evolução, tá? Então, depois do PERT-CPM, eu tive a criação de um instituto, o IPMA, tá? O primeiro instituto, que era esse instituto. Esse instituto, ele estava tentando padronizar, unir diversas técnicas de gestão de projetos e padronizar os meios de gerenciamento de projetos, dar ideias para os gestores de projetos para que eles possam utilizar de forma mais homogênea, de forma mais comum as técnicas de gestão do projeto. Então, quais são as principais atividades? As principais atividades são as seguintes: padronização e normas para os profissionais gestores de projetos, a certificação para esses profissionais. Tá? O profissional recebia lá uma certificação, recebe na verdade uma certificação de que utiliza-se das técnicas mais difundidas de gerenciamento de projetos, certo? Certificação alinhada à carreira profissionais, padrões de medições de competência, educação, treinamento, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, educação e treinamento, publicações, network. Então, diversas coisas a gente, consegue enxergar, ter dentro desse guia do Instituto. Tá? Ele foi criado em 1969 e trata-se de um padrão europeu, tá? Com sede na Suíça, e é uma rede internacional que está aí montada em mais de 45 países, certo? Continuando a evolução da gestão de projetos, em 69, até numa data bem próxima, né, da fundação do IPMA, também a gente tem a criação do PMI, tá? PMI é o Project Management Institute. Então, também um novo instituto que tenta padronizar, tá? Dentro de uma certa flexibilidade, logicamente, quais são as rotinas que devem ser adotadas pelos gestores de projetos para que aquele projeto tenha um sucesso, né, em suas áreas de conhecimento, seja no desenvolvimento do escopo, seja no desenvolvimento de treinamento de pessoas, na parte do RH, na parte de custo, na parte financeira. Então, são diversas áreas que foram as áreas que eu mencionei agora há pouco, tá certo? Então, o PMI ele foi fundado em 1969 por 5 voluntários nos Estados Unidos, e o seu primeiro seminário foi realizado em Atlanta. Hoje, o PMI, tá, é a maior organização de gestão de projetos do mundo. A maior organização de gestão de projetos do mundo. E está presente em praticamente todos os países, certo? Diversos países, principalmente nos países que têm um desenvolvimento maior de projetos, tá?
A sede fica na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, né, Estados Unidos, e o PMBOK é um conjunto, como eu falei para vocês, né? PMBOK. O que é o PMBOK? É como se fosse a Bíblia aí do gestor de projetos. É lá onde está unificada todas as possibilidades de técnicas que você pode usar, que o gestor do projeto pode utilizar para gerenciar melhor as suas atividades. Então é um conjunto de boas práticas. Quando eu falo em boas práticas, veja só, o PMBOK ele foi criado por diversas pessoas, diversos gestores de projetos, e ele recebe atualização periodicamente a cada nova técnica, a cada nova boa prática desenvolvida pelos gestores, certo? Então, as principais atividades quais são? Formular padrões profissionais de gestão de projetos, okay? Gerar conhecimento por intermédio da investigação. Essa questão da investigação, quando eu tenho um caso novo, né? O gestor do projeto vai investigar, vai solucionar aquele caso novo e acaba que a solução dele pode ser considerada uma boa prática para um problema similar que vem a acontecer em outros projetos. Então, é a união das boas práticas nesse manual, tá? Que fazem com que outros projetos possam utilizar essa mesma técnica. Promover a gestão de projetos como profissionais através de seus programas de certificação. E a gente vai ver aqui na sequência que existem algumas certificações padrões, tá? Desculpa. E a gente também consegue enxergar aqui nesse gráfico a evolução, tá? Utilizando o indicador como o PMP, certo? Que é a certificação mais comum no Instituto. Então, em 1995 tinha 2.800 credenciados aptos como PMP, tá? E aqui em 2005, ó, a evolução foi muito grande aqui, saltou para 207 mil PMPs espalhados aí, certificados aí pelo mundo para gerenciar projetos, tá? Eu vou falar sobre essas certificações já agora no próximo slide. E aquela linha do tempo, né, que eu passei para vocês, a década de 50, duas técnicas, né, as duas principais técnicas que foram desenvolvidas naquele período. E nós vamos dar uma atenção especial, tá, ao PERT-CPM. O primeiro instituto que foi fundado, já unindo diversas técnicas, além de PERT-CPM, outras diversas técnicas, como possibilidade de técnicas de gerenciamento de projetos. Em 1969 tem o surgimento do PMI, tá, que também faz a reunião ali de diversas técnicas para o gestor de projetos. E na sequência, nós vamos ter as revisões do PMBOK, tá? Então, em 1996 foi criado o primeiro PMBOK, tá? E esse PMBOK, a cada 4 anos, ele vem, na média de 4 anos, ele vem sofrendo alterações. Casos novos são tratados nos projetos pelos gestores, técnicas novas são desenvolvidas, e técnicas novas são atestadas como boas práticas, tá, de gestão de projetos. Então, hoje nós estamos utilizando a última versão do PMBOK de 2017, tá? Essa é a última versão até a data de hoje, certo? E nós vamos tratar toda a nossa disciplina baseada aí, em alguns pontos do PMBOK. Então, vai ser a nossa referência, o PMBOK. Ok? Então, vamos falar um pouco sobre essas certificações do PMI, tá? Eu tenho a primeira certificação, que é a mais difundida, eu vou destacar apenas duas aqui, tá? Porque são as certificações que vocês que estão se formando agora. Se vocês se dedicarem para essa parte de gestão, se interessarem pela parte de gestão, vocês podem colocar isso como objetivo futuro para vocês. Então, entre as técnicas principais, eu vou destacar o PMP e o CAPM, tá? O PMP é um profissional de gerenciamento de projetos
e o CAPM é profissional técnico certificado em gerenciamento de projetos. Qual a diferença delas? Aí eu tenho diversas outras aqui, tá? São 8 no total. Qual a diferença delas duas? A certificação PMP é a mais renomada certificação do PMI, ela concede conhecimento global aos gerentes de projetos para que trabalhem em qualquer setor, tá? Segundo os dados do próprio Instituto, esses profissionais que possuem o PMP, que possuem a certificação PMP, eles ganham até salários 20% maiores do que outros profissionais que exercem a mesma função, mas que não possuem essa certificação, certo? Então é outro ponto positivo. As grandes empresas aí, elas procuram realmente as pessoas que têm essa certificação, certo? E se dispõem a pagar 20% a mais em média do salário de outra pessoa comum que não tem a certificação. Certificação CAPM, profissional técnico certificado em gerenciamento de projetos. A certificação apropriada para quem está começando a carreira no gerenciamento do projeto e também vai garantir o estágio de carreira até ficar preparado para conseguir essa certificação do PMP. Então, pessoal, assim, o que é interessante aqui para vocês? Para conhecer o detalhe de cada um, você entra no site do PMI, do Instituto, e vai ter lá as exigências para você solicitar uma prova para tentar a certificação PMP, solicitar uma prova para tentar a certificação CAPM, certo? Vamos seguir. Aqui nós vamos já falar sobre a estrutura, tá? A estrutura do PMBOK. Qual a estrutura do PMBOK? Que é a mesma estrutura que nós vamos tratar na nossa disciplina, que inclusive eu já fiz alguns e-books e vou disponibilizar para vocês. Dentro do PMBOK existem 5 grupos de processos, tá? Quais são esses 5 grupos de processo? Processo de iniciação, processo de planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, tá? Então isso no PMBOK são chamados de grupos de processos, tá? Numa relação mais gráfica, nós temos o quê? Quais são os processos de iniciação? E nós vamos ver lá os processos de iniciação. Termo de abertura de projeto, aquelas as fases iniciais, são atividades preliminares à iniciação do projeto. Preliminares ao planejamento do projeto, tá? Processo de monitoramento e controle, nós temos processo de planejamento, nós temos os processos de execução que vão acontecer nessa parte central e eu vou ter os processos de encerramento. Então aqui processo de iniciação, processo de encerramento e eu tenho os demais processos conversando aqui de uma forma mais próxima. Os 3 processos que conversam de uma forma mais próxima são esses 3, planejamento, execução, monitoramento e controle, tá? Monitoramento e controle, planejamento, execução, ok? Falando ainda sobre a estrutura, nós vamos tratar, voltando a repetir aqui para vocês, nós vamos tratar com detalhe todos esses pontos, tá? Que é só uma parte introdutória da nossa disciplina. Então, quais são as áreas de conhecimento que eu coloquei lá no início? Nós temos integração, temos escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. Todas essas áreas aqui, em grandes projetos, por exemplo, existe um gestor para cada uma dessas áreas. Tá? Então, vai depender muito da dimensão do projeto de vocês. E verificando numa maneira gráfica, o que é que eu tenho? Quando eu falo em qualidade, tá? A qualidade vai estar mais próxima, uma relação mais estreita com o quê? Com o tempo, com o escopo, tá? Solicitado e com os custos. Então eu já tenho 4 dessas áreas de conhecimento aqui na parte mais interior da minha representação gráfica.
No contorno dela eu vou ter o quê? Vou ter as comunicações, vou ter a questão da integração, tá? Dos riscos que são atrelados a esse projeto, das partes que possuem interesse, tá? Nesse projeto. E de uma forma um pouco mais externa, de apoio, tá? A todo esse ciclo aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter os recursos humanos e vou ter as aquisições. Os recursos humanos vão dar suporte de mão de obra, tá? Mão de obra qualificada ali para que eu consiga trabalhar tudo isso. E as aquisições vão me dar poder de recursos transformadores, digamos assim. Tá bom? Então vamos lá. E a estrutura do PMBOK, nós temos essas áreas definidas aqui, as mesmas áreas que eu citei, tá? E existem algumas atividades que são comuns, tá? Por exemplo, escopo. Na fase de iniciação eu praticamente não tenho uma atividade definida ali de escopo, mas no PMBOK me dá 4 atividades que eu tenho que desenvolver em escopo na fase de planejamento. Na fase de controle eu tenho mais 2 atividades que eu tenho que desenvolver. No total eu tenho 6 atividades a serem desenvolvidas no gerenciamento do escopo. Aí vamos aqui, nas partes interessadas, que são os stakeholders. Na fase de iniciação eu tenho que ter contato, né? Então eu tenho uma atividade para desenvolver na fase de iniciação, até porque quando eu desenvolvo algum projeto eu desenvolvo determinando quem é aquela parte interessada. Aquela parte interessada, dependendo do que ela seja, tá? A parte interessada mais estreita, mais próxima, ela está ali diretamente interessada no desenvolvimento daquele projeto. Ok? Aí eu tenho na parte interessada eu também tenho atividades aqui em planejamento, tenho em execução, tenho em controle e no final eu tenho 4 atividades. E assim por diante, tá? Então existem atividades para todos os grupos de processo e para todas as áreas e elas devem ser desenvolvidas. Nós vamos desenvolver um modelo de gerenciamento que a gente utiliza-se, tá, de algumas dessas atividades. Tá? O PMBOK me dá toda a dimensão do que eu posso utilizar, mas muitas vezes aquele meu projeto só necessita, na verdade, de parte daquele controle, daquele monitoramento, ok? Então, falando um pouco sobre quando a gente trabalha o PMBOK, a gente vai trabalhar muito essa relação do PDCA, certo? Essa relação toda aqui completa do PDCA que a gente vai ver mais detalhado. E a origem de tudo isso vai ser o nosso guia PMBOK, tá? Que a gente vai detalhar aí nas próximas aulas. Tá bom, pessoal? Então, a próxima aula eu já vou postar um outro vídeo só sobre PERT CPM e depois a gente vai ter as aulas de toda essa parte do PMBOK. Beleza? Bacana? Então, valeu, pessoal. Até mais. Tchau.